E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 28/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino. Barracas contra Unión Santa Fé. O Barracas é o 8º e o Unión 13º. Nos últimos 5 jogos, o Barracas venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Santa Fé venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Santa Fé. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Estudiantes contra Tigre. O Estudiantes é o 7º e o Tigre 4º. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Tigre venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Estudiantes, 2-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Botafogo e Goiás. O Botafogo é o 16º e o Goiás 9º. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 4-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Inglês, segunda divisão, Leeds contra Bristol City. O Leeds é o 1º e o Bristol o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Leeds venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bristol venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam sim nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Leeds e um empate, 1-0 e 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Italiano, Udinese contra Bologna. A Udinese é a 11ª e o Bologna 4º. Nos últimos 5 jogos, a Udinese perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Ambas marcam não nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Bologna venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 empates de 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Lazio e Parma. A Lazio é a 6ª e o Parma 15º. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Parma venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Parma. Palpite, casa gol. Verona e Cagliari. O Verona é o 14º e o Cagliari 16º. Nos últimos 5 jogos, o Verona venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10.
Nos últimos 5 jogos, o Cagliari venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Cagliari e um empate. 1-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, segunda divisão, Jong e Ajax contra Helmond. O Ajax é o 17º e o Helmond o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Ajax empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Helmond empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Helmond e um empate, 3-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jong AZ contra Den Bosch. O AZ é o 12º e o Den, 9º. Nos últimos 5 jogos, o AZ venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Den Bosch venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Den e um empate, 0-0 e 6-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jong PSV contra Eindhoven. O PSV é o 18º e o Eindhoven 13º. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Eindhoven venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 5-2 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jong e Utrecht contra FC Volendam. O Utrecht é o 19º e o Volendam 1º. Nos últimos 5 jogos, o Utrecht empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Volendam venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-0 para o Volendam. Palpite, fora vence. Venlo contra Grafischap. O Venlo é o 14º e o Grafischap 6º. Nos últimos 5 jogos, o Venlo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Grafischap venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Grafischap, 3-0 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro Feminino, Grêmio contra Inter. O Grêmio é o 11º e o Inter 14º. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Inter empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado com 3 vitórias do Grêmio e um empate. 3 vitórias de 2-0 e 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais.
Eu sou o André e te aguardo pro próximo vídeo.